Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 18, parte 2. No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo encontrava-se na cidade de Corinto, um centro comercial muito importante lá na Grécia, Corinto era a capital da Acaia. Lá é uma região portuária muito cheio de pessoas de várias nações. Era uma cidade cosmopolita. O apóstolo Paulo, assim como em todos os lugares onde ele levava a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, muitos dos judeus, contaminados pela arrogância, pelo egoísmo, eles tentavam de todas as maneiras desfazer tudo aquilo que o apóstolo Paulo pregava. Mas mesmo assim havia muitas conversões. Até porque a conversão não é o próprio homem que se converte, mas sim o Espírito Santo de Deus que transforma o coração daquela pessoa que está com o coração endurecido. É Deus que quebranta os corações. Então, o apóstolo Paulo, ele teve que sair da cidade de Corinto, cumpriu a sua missão, até porque lá os judeus, alguns dos judeus, tentavam desmerecer a sua palavra. Então ele saiu de Corinto e se dirigiu para outras cidades da região da Ásia. Vamos ver aqui a continuação do capítulo 18, a partir do versículo 18. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia feito. Chegaram então a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, no entanto, depois de entrar na sinagoga local, começou a pregar para os judeus. Estes rogaram que permanecesse por mais tempo. Todavia, ele não aqueceu. Mas, ao despedir-se deles, ponderou: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Assim que chegou a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para a Antioquia. Havendo passado algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Aqui, meus irmãos, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele termina a sua segunda missão. A segunda viagem missionária do apóstolo Paulo vai acabar aqui no capítulo 18. E ele já vai iniciar a terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo, quando ele saiu daqui da cidade de Corinto, ele levou consigo o casal Áquila e Priscila. Foram até Éfeso. Éfeso era uma cidade lá da província da Ásia. Hoje essa cidade fica na Turquia. E lá em Éfeso era uma cidade muito importante também, uma cidade onde os romanos adoravam uma deusa chamada Diana, que em grego era Ártemis. E lá o apóstolo Paulo, como sempre chegava em uma cidade, ele primeiro, como judeu, ele frequentava uma sinagoga judaica para poder levar a mensagem da salvação de Jesus Cristo. E lá ele levou a mensagem, depois deixou o casal Priscila e Áquila na região de Éfeso, para que eles pudessem levar a mensagem do Evangelho, para que eles pudessem ficar discipulando, encorajando as pessoas, para que as pessoas pudessem ter o conhecimento, ter o discernimento de Jesus Cristo sobre a salvação. E depois dele fazer
viagem de Éfeso, ele retornou para a Síria. E lá ele vai até Jerusalém, que ele chama a igreja, a grande igreja. E Jerusalém ele vai contar para os irmãos em Jerusalém a respeito dos fatos que tinham ocorrido, das conversões, e o quanto o Espírito Santo de Deus tinha convertido muitas vidas lá na região da Ásia, por onde ele tinha passado por toda essa segunda viagem missionária. Continuando, versículo 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebessem. Quando chegou, ele auxiliou muitos aos que, pela graça, haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provendo, por meio das Escrituras, que o Messias é Jesus. Olha só, aqui quando o apóstolo Paulo se retornou para a Síria, ele deixou lá em Éfeso Priscila e Áquila. E chegou lá na cidade de Éfeso um cidadão chamado Apolo, que vinha da cidade de Alexandria. Alexandria também era uma cidade muito importante lá do Egito. Eles tinham ainda uma cultura helenística, né, dos gregos, porque a gente sabe muito bem que aquela região da Ásia, por muito tempo, foram dominados pelos gregos, pelo grande, o Alexandre o Grande. Então, o Apolo, ele era uma pessoa que ele já tinha conhecimento a respeito do batismo de João. Ele cria que o Senhor Jesus era o Messias, mas ele tinha apenas conhecimento sobre o arrependimento. Ele não tinha um conhecimento profundo de quem era Jesus Cristo, da salvação, como viver uma vida em santidade, como saber realmente que o Messias esteve aqui nesse mundo e como é que o Espírito Santo transforma os corações. E aqui ele teve a felicidade de encontrar o casal Áquila e Priscila, porque esse casal eles tinham vindo de Roma, porque eles foram expulsos lá, como a gente viu, pelo imperador Cláudio, que expulsou muitos judeus lá de Roma. E esse casal conhecia muito da palavra de Deus. E eles orientaram ao Apolo sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? Qual foi a missão de Jesus aqui na terra? Porque ele conhecia apenas o arrependimento. Ele cumpria as determinações através do arrependimento, porque Jesus disse: arrependei-vos dos seus pecados, eis que é chegado o reino de Deus. Mas ele não conhecia profundamente sobre Jesus, sobre o Salvador do mundo. E aqui Priscila e Áquila vão fazer uma espécie de discipulado ao Apolo. E aqui eles passam dias e mais dias, semanas, meses, e dá as instruções, orienta, fala para o Apolo de que Jesus veio a esse mundo amando do Pai, que ele ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus Cristo no terceiro dia, e que ele hoje envia o Espírito Santo de Deus para habitar no coração de todos aqueles que confessam o Senhor como o Senhor, o Messias. E aqui o apóstolo, aqui o Apolo
ele desenvolve o conhecimento, o Espírito Santo passa a transformar o coração dele e ele recebe um chamado. E o chamado dele é de ir até a cidade de Corinto, a capital da Acaia, para que ele pudesse fortalecer aos irmãos, aos novos convertidos lá da província da Acaia, basicamente a capital Corinto. E o que é que a gente tem de reflexão dessa mensagem? É que nos dias de hoje, como nos dias da época da igreja primitiva, há 2000 anos atrás, quando os apóstolos iniciaram a mensagem da salvação em Cristo Jesus, nós hoje temos essa liberdade de, ao aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, que Ele veio a esse mundo para cumprir a missão de levar naquela cruz todos os nossos pecados e através da morte e ressurreição, Ele venceu a morte, venceu a briga que Satanás comandava esse mundo e Ele venceu e hoje Ele habita no coração daqueles que o procuram, daqueles que entregam a sua vida para ser guiada. Esse é o propósito de Jesus vindo a essa terra. E aqui o Apolo, ele vai orientar, ele teve o conhecimento de que é mais profundo a salvação. A salvação em Cristo Jesus, ele tem que sair levando a mensagem do Evangelho. Hoje em dia a gente tem que pregar a mensagem. A gente tem que levar a mensagem de Cristo, seja através de testemunho de vida, seja através de você estar no seu trabalho, de você estar no meio familiar. Você tem que exalar o amor de Cristo através de suas ações, porque a salvação é um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie, como diz em Efésios 2:9. Portanto, meus irmãos, vamos continuar tendo essa alegria e essa perseverança e essa esperança que é encontrada apenas em Jesus Cristo. Aqueles que estão sem conhecer a palavra, que fogem do Evangelho de Jesus Cristo, os dias estão passando e você está perdendo a oportunidade de ter esse encontro, essa comunhão com Jesus Cristo, o Jesus vivo, o Deus vivo, que criou esse mundo, que habita em todos os corações. Não deixemos que mensagens, palavras vindas de pessoas que são ateias, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e que fogem de Deus, porque a palavra de Deus diz que o homem ele foge de Deus, mas Deus busca. Portanto, se Deus está te buscando, entregue essa vida para Ele, procure ler a Bíblia, procure ouvir aquelas pessoas que tenham conhecimento bíblico e não por tradição ou por pessoas que falam sem ter o conhecimento das Escrituras, porque a palavra de Deus diz que em João 8,32 é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. A verdade é Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui a gente viu que lá em Éfeso os romanos adoravam a deusa Diana. E a gente vê que em Cristo Jesus, Ele é o único. Ninguém deve estar adorando imagens como os romanos faziam, porque Deus, em sua plenitude, veio a esse mundo e nos dá vida através de Jesus Cristo, que foi a revelação aqui na terra há 2000 anos atrás. Ele continua vivo e continua transformando os corações. Basta você entregar a vida para Ele. Jesus diz: eu bato a porta, se deixar eu entrar, eu ceio contigo, e assim te dará a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, todos nós temos esse acesso quando nós nos arrependemos de coração e queremos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente de coração se arrepende, o Espírito Santo de Deus ele vai habitar no teu coração e te transformar através de Jesus Cristo. É submissão. Sem a submissão, sem o esvaziamento de espírito, você não consegue chegar a Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que
todos aqueles que ouvem a Tua mensagem, Pai, possam entregar a vida para Ti por inteiro, Pai. Muitos não conhecem a Tua palavra, muitos estão perdidos sem saber o que fazer, Pai, mas nós que conhecemos a Tua palavra, porque o Teu Santo Espírito habita em nossos corações, a gente sabe que Ele transforma os corações daqueles que o procuram. Então, Pai, transforma os corações daqueles que estão perdidos e que Te procuram, Pai, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.